Sabe aquela criança que decora e repete um monte de frases de desenho animado e também exatamente a frase que você acabou de falar? Isso é ecolalia. Oi, eu sou Adriana Fernandes, fonoaudióloga, e hoje a gente vai conversar sobre o que é ecolalia, por que ela é a característica mais marcante na linguagem das pessoas do espectro do autismo e como usá-la para potencializar o engajamento e trazer funcionalidade de fala. Existem duas maneiras, dois caminhos de aquisição de linguagem verbal. Uma muito mais espontânea, natural, com viés bem social, que é quando a criança integra as informações do ambiente, associa as sensações, faz comparações e então usa a fala para expressar o que fez significado para ela. O outro caminho é quando a criança faz apenas o uso da memória da informação auditiva e usa repetidamente aquela frase que guardou. Quando a gente observa e analisa a linguagem das pessoas do espectro do autismo, é esse segundo caminho que a gente encontra, o caminho da memorização e repetição de frases prontas ou ecolalias. Algumas crianças usam a ecolalia como forma de autorregulação quando algo não está muito bem, outras usam como forma de relembrar e reviver alguns momentos que gostaram do desenho. Muitas porque esse é o único recurso de falas que elas têm, elas não conhecem o outro caminho. E algumas inclusive usam as frases memorizadas no contexto de situações, para expressar os seus próprios sentimentos através da fala do outro. E qual a nossa reação diante delas? Como você vê essa ecolalia da criança, esse tipo de comunicação dela? Você acha chato? Difícil de lidar? Quer descobrir uma maneira de bloquear ela para que não aconteça? Quer de qualquer jeito tornar ela mais funcional, conseguir ter um diálogo com a criança? Eu vejo nas ecolalias uma grande oportunidade de entrada para a interação com a criança. Porque se essa foi a maneira dela me trazer alguma informação sobre o interesse dela, eu vou aproveitar essa chance como oportunidade de interação, de engajamento. Mas como fazer isso? Isso é fácil? Isso é rápido? Não. Demanda muito investimento, muita dedicação e disponibilidade afetiva mesmo, para tornar toda e qualquer tentativa de comunicação da criança, ainda que através das ecolalias e ainda que não diretamente para você, funcionais. O nosso desafio é tornar essa fala que é repetitiva, estruturada, já pronta, numa fala mais espontânea, criativa e inclusive lógica. E isso exige que a gente repense a nossa relação com as ecolalias. Se a gente as enxerga como inimigas, como algo a ser bloqueado, a gente não consegue usá-las em nosso benefício, certo? Mas se a gente encara como porta de entrada mesmo, tem muita coisa a ser feita. Da mesma maneira que existem dois caminhos para aquisição da linguagem verbal, para aprender a falar, existem duas opções de ensino, de apresentação dessa linguagem. Então a gente pode optar pelo caminho da memorização, apresentar para a criança cartões, fotos de lugares, objetos para ela decorar aqueles nomes. Ou a gente pode apresentar a linguagem de uma forma mais lúdica, mais contextualizada, onde ela possa fazer significado com aquilo que ela está vivendo. Existe também uma diferença muito grande entre esses dois caminhos. O da memorização, ele é totalmente desconectado de emoção, de experiência, de participação ativa da criança. Já o caminho da apresentação da linguagem no contexto, além de tudo, favorece muito o engajamento e a interação social, porque depende do outro, porque traz elementos afetivos, porque a criança realmente vive a linguagem no ambiente em que ela está inserida. Deu para perceber que eu escolhi esse caminho, um caminho totalmente baseado na relação e principalmente com muito respeito ao que a criança já construiu de linguagem. As ecolalias, ao meu ver, são uma forma de expressão. Então, se a gente quer torná-las mais funcionais, para ter um diálogo com a criança e para saber cada vez mais o que ela sente, o que ela pensa, a gente precisa usá-las a nosso favor. A gente precisa entender em que momentos elas acontecem e conquistar a criança para que ela cada vez mais tenha confiança de se expressar e a gente conseguir ajudá-la dando o suporte afetivo necessário para que ela possa construir uma linguagem cada vez mais social. Então vamos pensar por aí? Vamos fazer as pazes com a ecolalia? Vamos falar mais sobre isso? Aproveita para se inscrever no canal, que eu tô amando estar aqui toda semana para encontrar vocês.
Um beijão da Dri e até o próximo vídeo.